Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo temáticas relacionadas ao campo das letras. O assunto deste vídeo é tema do Enem no ano de 2021. Se tem um assunto que causa muita curiosidade a todos aqueles que vão prestar essa prova, é o tema da redação. E é muito comum que os alunos sempre abordem os professores de português e perguntem: professor, qual será o tema da redação neste ano? Bom, nós nunca sabemos, né? A ideia do Enem é que esse tema fique guardado a 7 chaves e só então, no momento da prova, o aluno se aproxime, saiba ali qual é o assunto e como deverá abordá-lo. Por isso, nós mais levantamos hipóteses do que apontamos exatamente qual será o assunto abordado na prova. O que sabemos pelas últimas provas aplicadas, né? Então levantando-se informações a partir dessas situações, é que os temas sempre abordam alguma coisa muito contemporânea, ou seja, alguma situação que implica na realidade. Então o aluno ele deve mostrar ali o tanto que ele está conectado com o mundo atual e como ele consegue argumentar acerca desse mundo em que ele ocupa. Porém, esses temas, apesar de contemporâneos, não são muito polêmicos, né? Assim como alguns ousam imaginar. Então, temas muito discutidos na sociedade, como a legalização do aborto, do uso de drogas, da maioridade penal, que causam ali muitas divergências, nunca foram cobrados, por exemplo. Ao passo que questões relacionadas às mídias digitais, aos direitos humanos, a inserção das pessoas com necessidades especiais na vida cotidiana, que não são tão polêmicos, nem causam tantas divergências, hora ou outra estão ali presentes na prova. Então, é necessário que se atente para essa informação, né? Bom, aqui no vídeo vou apontar algumas hipóteses de tema, deixando bem claro que são somente hipóteses. E esses temas eu levantei a partir de algumas leituras que fiz, de opiniões de outros professores de língua portuguesa também, observando que eles nunca foram cobrados em provas anteriores, né? Mas são temas presentes, relacionados à realidade, e que hora ou outra acabarão sendo ali passíveis de serem usados na prova, né? Então eu vou apontar aqui alguns deles e ficam ali como dicas para vocês, né? Que podem se informar melhor, fazer leituras e se aprofundar, para estarem mais preparados na hora da construção dos argumentos em torno do assunto, né? O primeiro tema que eu acho muito interessante, nunca foi cobrado, é a evasão escolar. Nós vivemos num país que busca democratizar a educação, levando o conhecimento escolar para todos. Então, assim, até uma certa idade, até uma faixa etária, nós temos boa parte da população matriculada em escolas. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, com a chegada do ensino médio, principalmente, muitos alunos abandonam o espaço escolar, geralmente por questões relacionadas à baixa renda familiar. Nós vivemos no Brasil com inúmeros problemas sociais ainda, e alguns alunos precisam abandonar a escola para conseguir aumentar a renda da família. E isso é um tema muito impactante na construção da nação. Eu considero que é um tema bastante possível de ser cobrado na prova do Enem, principalmente também porque pós-Covid nós temos ali um número maior de evasão escolar do que tínhamos antes, né? Então é um problema que vem se aprofundando. A gravidez na adolescência também é uma das principais razões do abandono feminino também dos espaços escolares e pode ser usado aí também como argumentação na construção desse tema. Um outro tema que já foi cobrado, mas é um pouco mais específico, que é o caso da violência doméstica, ele pode também ser agora abordado novamente. Acho que no ano de 2014, 2015, talvez eu vou errar a data, mas foi cobrada uma redação sobre a violência contra a mulher, né, nos lares brasileiros. E não foi cobrado ainda um tema um pouco mais geral, que é a violência doméstica, que atinge não só mulheres. Nós sabemos que elas são as grandes vítimas da violência doméstica, dado o número de feminicídios que nós temos hoje nos dados nacionais, né? Mas a violência doméstica seria um tema que, sendo geral, se amplificaria para a questão da violência contra crianças e adolescentes, contra as mulheres e também contra os idosos. Então,
cabem ali algumas reflexões sobre a questão da violência doméstica também, sobre aqueles que são as maiores vítimas, né, desse tipo de violência. Um outro tema eu acho muito possível de ser cobrado na prova é a questão da educação socioemocional. A ideia é trazer ali os alunos para discussão acerca da questão da empatia e da responsabilidade com o outro. Então, por meio desse tema, busca-se a resolução de um problema de longa data na sociedade, né, que é o bullying, a discriminação, principalmente nos alunos de idade escolar. E busca-se, então, trabalhar temáticas relacionadas à questão do fortalecimento do senso de justiça, da solidariedade, do poder da união, da amizade e da afetividade. Então, eu acho que é um tema, assim, que tem sido discutido nas salas de aulas cada vez mais, é abordado pela BNCC, não foi cobrado em provas do Enem ainda e pode ser ali um tema para este ano. A questão ambiental, ela sempre é atual, então também é uma quarta possibilidade. Já houve, sim, outros Enems que cobraram esse assunto, mas, assim, ele sempre está em voga, né? É uma questão mundial, necessária de ser discutida e que mexe muito com os ânimos no Brasil, causando até muitas polêmicas, na verdade, dado, inclusive, o governo que ora temos, né? Que se volta ali contra algumas leis relacionadas ao meio ambiente. Então, o que é possível aqui na questão da questão ambiental, né? Que abordagem ali poderia ser mais específica sobre esse tema? A questão das queimadas na Amazônia, as catástrofes que tivemos em Minas Gerais, como a barragem de Brumadinho e o desastre de Mariana, ou as emissões de gases poluentes em geral. Um outro tema nunca cobrado, que eu acho assim, que não sei como não foi até hoje, é a questão da mobilidade urbana. O Brasil, ele se industrializou a partir da década de 50, as cidades cresceram sem muito controle e as pessoas acabaram ocupando espaços indevidos e na atual situação que temos, muitas cidades têm dificuldade na questão da mobilidade urbana. Então, eu acho que é um tema que traz ali muitas reflexões e argumentações possíveis relacionadas à questão dos transportes públicos de qualidade, a inserção das linhas de metrô nos espaços urbanos, né? Hoje poucas cidades possuem, a questão da melhoria das estruturas das ferrovias brasileiras, a educação dos pedestres, dos motoristas, enfim, né? E por aí vai. Nós temos também a crise hídrica no Brasil. O Brasil, ele é um país realmente muito contraditório, né? É o país que mais produz na agricultura e é o país que mais tem pessoas passando fome, então ele tem essas polarizações, assim, né? E ele também é o país com a maior reserva de água doce do mundo, e apesar disso nós estamos ali às portas de uma crise hídrica. Então, se esse for o tema do Enem, há muitas coisas a serem discutidas e muitas delas passam pelas questões políticas também. Um outro tema possível é a questão da saúde mental, e esse tema pode vir atrelado à própria questão da pandemia. Nós nos vimos ali nos últimos meses postos numa realidade que não esperávamos e tivemos que lidar ali com situações que não eram muito rotineiras, né, no nosso dia a dia, e muitas pessoas acabaram sendo atingidas de maneira muito profunda por essa nova situação, que foi a pandemia, e isso acabou afetando, sim, a saúde mental. Lembrando que é um tema que ele não precisa estar centralizado somente nas questões psicológicas, porque a saúde mental ela tem uma relação também com as questões sociais. Então, o desemprego, a desigualdade social, a falta de perspectiva no futuro, situações sociais traumáticas, enfim, a violência doméstica que aumentou nessa época, tudo isso pode estar relacionado ali ao desenvolvimento de uma redação sobre saúde mental. E um tema também, assim, que eu acho que é muito atual e interessa muito aos alunos é a questão da educação à distância. Nós tivemos que nos adaptar nas escolas, tanto como professores como alunos, em uma nova modalidade de ensino, que foi a educação remota, né? E nós passamos a ter, então, aulas síncronas e assíncronas. E aí nós tivemos o aprofundamento das desigualdades sociais no Brasil, uma vez que alunos de condição social privilegiada conseguiram manter um ritmo de estudo, mesmo que não talvez tão
tão interessante como aquele que tinha em aula presencial, mas o aparato tecnológico, um atendimento mais bem feito, né, dos docentes e das redes de ensino, foi totalmente oposto ao que muitas escolas públicas conseguiram ofertar para os seus alunos. Então, há uma possibilidade ali de se trabalhar a educação à distância nessa perspectiva social também. Bom, pessoal, espero que essas dicas ajudem vocês a pensarem um pouquinho sobre os temas da redação do Enem 2021. Lembrando que são dicas, né, para que vocês fiquem atentos, leiam algo, estudem, aprofundem, reflitam, enfim. E quem sabe, né, alguns dos temas aqui ditos serão aqueles que realmente serão cobrados na prova. Agradeço o acompanhamento do vídeo e sugiro que vocês acompanhem outros vídeos do meu canal. Obrigada pela atenção.